Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai te fazer sentir o poder e a glória de Deus na sua vida. Eu quero falar sobre como a coragem pode te fazer mais ousado e destemido, como ela pode te ajudar a enfrentar os desafios, as dificuldades, os obstáculos, os inimigos, os medos, as dúvidas, as tentações, as tribulações, as perseguições, as adversidades, as provações, as lutas, as batalhas, as guerras, as crises, as calamidades, as catástrofes, as aflições, as angústias, as dores, as enfermidades, as tristezas, as depressões, as ansiedades, as preocupações, as frustrações, as decepções, as rejeições, as humilhações, as ofensas, as injúrias, as calúnias, as difamações, as maldições, as ameaças, as violências, as agressões, as opressões, as injustiças, as perdas, as mortes, e tudo que possa te abalar, te abater, te desanimar, te desesperar, te desencorajar, te desestimular, te desmotivar, te desequilibrar, te desorientar, te desviar, te desviar, te desviar do caminho de Deus. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias e acompanhem comigo a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Vamos ler juntos. Marcos 4, 35 a 41. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, aleluia! Que evangelho impactante, não é mesmo? Esse evangelho nos ensina muitas coisas sobre a nossa relação com Deus e sobre o nosso propósito de vida. Eu quero destacar 3 pontos principais que eu aprendi com esse evangelho e que eu quero compartilhar com vocês. Prestem atenção, porque isso pode mudar a sua vida. O primeiro ponto é que Deus nos chama para o outro lado. O evangelho diz que Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Isso significa que Deus tem um plano, um propósito, uma promessa. Ele tem um destino, um futuro, uma esperança. Ele tem um chamado, uma missão, uma vocação. Ele tem um outro lado, um outro lado, um outro lado. Ele tem um céu, um céu, um céu. Você crê nisso? Então diga comigo: Deus me chama para o outro lado. O segundo ponto é que Deus nos permite enfrentar as tempestades. O Evangelho diz que se levantou grande temporal de vento, e que as ondas subiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. Isso significa que Deus não é ausente, nem indiferente, nem irresponsável. Ele é presente, atento, soberano. Ele é o que permite, controla, limita. Ele é o que prova, testa, aperfeiçoa. Ele é o que ensina, corrige, disciplina. Ele é o que usa, aproveita, transforma. Ele é o que nos dá as tempestades, as tempestades, as tempestades. Ele é o que nos dá as oportunidades, as oportunidades, as oportunidades. Ele é o que nos dá a coragem, a coragem, a coragem. Você crê nisso? Então diga comigo: Deus me permite enfrentar as tempestades. O terceiro ponto é que Deus nos acalma e nos salva. O Evangelho diz que Jesus estava dormindo na popa, e que os discípulos o despertaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E que o vento se aquietou, e houve grande bonança. E que ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos?
Ainda não tendes fé? E que eles sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso significa que Deus não é surdo, nem cego, nem mudo. Ele é ouvinte, vidente, falante. Ele é o que escuta, vê, fala. Ele é o que responde, atende, socorre. Ele é o que acalma, aquieta, pacifica. Ele é o que salva, liberta, redime. Ele é o que nos dá a sua voz, a sua voz, a sua voz. Ele é o que nos dá a sua paz, a sua paz, a sua paz. Ele é o que nos dá a sua salvação, a sua salvação, a sua salvação. Ele é o que nos dá o seu Filho, o seu Filho, o seu Filho. Ele nos dá Jesus, Jesus, Jesus. Você crê nisso? Então diga comigo: Deus me acalma e me salva. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a palavra que Deus me deu para vocês hoje. Eu espero que ela tenha tocado seu coração, que ela tenha falado com você, que ela tenha te abençoado. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, agradecendo a Deus por nos chamar para o outro lado, por nos permitir enfrentar as tempestades, por nos acalmar e nos salvar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra que acabamos de ouvir. Nós te agradecemos por nos chamares para o outro lado, por nos permitires enfrentar as tempestades, por nos acalmares e nos salvares. Nós te agradecemos por nos dares o teu Filho, o teu Mestre, o teu Rei, o teu Senhor, o teu Salvador. Nós te pedimos que nos deis a coragem, a coragem, a coragem. Nós queremos te servir, te adorar, te seguir. Nós queremos te amar, te louvar, te glorificar. Nós queremos te obedecer, te honrar, te agradar. Nós queremos ser teus discípulos, teus amigos, teus servos. Nós queremos ser teus ousados, teus destemidos, teus corajosos. Nós queremos ser como Jesus, como Jesus, como Jesus. Por isso, nós dizemos: como a coragem pode me fazer mais ousado e destemido? Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem com Deus. Amém.